A nossa produção este ano está a enfrentar gravíssimos problemas, pessoal. Desenvolveu, mas numa certa altura está a ser invadido por pragas. Observem só o nosso milho e assim dificilmente poderá ter uma certa produção. É assim como está a nossa produção, o nosso milho. Olá pessoal, estou começando um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Carlitos Tirano, falo a partir de Moçambique, África. Pessoal, eu falo a partir de Lichinga, a cidade de Lichinga, a cidade mais fresca de Moçambique. Nós colocamos o milho no pátio, no quintal. Nós colocamos para uma certa alimentação, ou para o consumo interno, ou o consumo de casa, para talvez mais tarde nós podermos consumirmos a maçaroca, não para uma grande produção tão elevada, mas só apenas para naquele tempo em que já para outras pessoas, aqueles que são camponeses, que praticam agricultura de subsistência para venda e outros fins, nós pelo menos termos o básico, para não podermos só irmos ao mercado comprarmos. Então, colocamos o milho no mês de novembro do ano passado e assim o milho ainda continua nesta fase. Numa parte está bem crescido, já está numa fase tão elevada, até chega a aproximadamente 2 metros. Agora o outro milho ainda está nesta fase, ainda não sobressaiu. Mas o problema é que aqui nós estamos a enfrentar nesta produção deste ano é ataque de pragas. O nosso milho está a ser atacado por pragas. Pessoal, isso é muito triste. Nós estamos a ver que a nossa produção de casa, porque aqui é na residência, isso é no pátio. A plantação foi no pátio. Este milho não é para um grande consumo, dizer que vai cobrir para tudo, mas só para tentar. Naquela época em que o milho está a ser consumido, também nós termos a maçaroca. Então, o problema aqui já é o ataque às pragas. É possível verificar-se que o milho está a ser atacado por pragas. Eu não sei a que se deve. A produção que nós tivemos no ano passado foi completamente diferente. E para piorar, nessa fase aqui, o milho não está a desenvolver com muita rapidez como na parte que eu já vou passar o vídeo. Observem só assim. Automaticamente aqui já foi invadido. Eu acho que esse não tem chance de produzir a maçaroca. Vejam só. Automaticamente está a ser invadido sem piedade. É o que está a acontecer quase em todo o lugar. Então aqui está praticamente dessa forma. Com essa situação que está a acontecer, vai ser difícil nós termos a maçaroca, consumirmos uma maçaroca em uma grande quantidade, porque é provável só vocês verificarem um lado a dar bons frutos, mas o outro lado não. Esse também é um dos fatores que faz com que nós aqui em Moçambique sempre soframos, passamos de fome. Sabe-se que aqui em Moçambique, a maior parte da população vive na base da agricultura de subsistência. Então, é com essa agricultura que muitos de nós, o que fazemos? Nós semeamos o milho, que a maior produção em Moçambique, que pelo menos faz com que o povo possa se assegurar contra a fome, é o milho. Então, se nessa época o milho sai dessa forma para muitos camponeses, é provável que a fome possa se alastrar, porque grande parte produz para autossustento, sim, familiar, mas também serve também de base para comercialização. Serve como base a comercialização, porque o que eu estou a ver assim nesta época é a produção não está a ser nada boa em Moçambique. Nós possivelmente podemos passar fome. Olhem só, está a desenvolver, mas se formos a chegar de perto, o milho ainda continua a ser atacado pelas pragas. É assim como podem ver, assim, ataque de pragas, isso.
Então, isso está me deixar completamente triste. Deixa-me completamente triste porque eu não sei quais são os motivos e também não temos essas condições. Ou que medicamento nós podemos colocar para pelo menos que o milho possa ainda desenvolver. Quando estávamos a colocar, vejam só o milho, quando nós estávamos a colocar, estávamos aí com muito ânimo e alegria que a produção neste ano completamente seria satisfatória, que poderia gerar muita produção aqui no quintal. Mas quando a gente está a verificar de perto, alguns bichos descontentes estão invadindo. Olhem só, alguns bichos descontentes estão a invadir. Vejam só assim. Assim o milho, esta plantação não terá boa produção, porque está a ser atacada e sem piedade. Só observe isso. É isso que está a acontecer aqui com a nossa produção. Eu não sei, pessoal, qual é o conselho que vocês nos dão daí onde estão a assistir esse vídeo? Porque o que está a acontecer aqui é taxativamente isso. Mas ainda no quintal, eu contava que nós estaríamos bem como no ano passado. É só observarem aí as imagens, temos isso aqui. É uma grande plantação, sempre tem se posto aqui no quintal para pelo menos naquele momento de fome ajudar num intervalo de tempo. Então é isso. Olhem só a produção. Eu estou a fazer a passagem ou a circulação no quintal para vocês verem que a produção já estava a sair, estava a desenvolver, mas numa certa altura ela acabou sendo invadida. Então, é completamente isso. Vejam como aqui o milho estava carregado, ou o milho está carregado. Aqui, automaticamente, a produção seria bem elevada. Aqui só nós poderíamos consumir uma quantidade de milho que poderia nos levar aproximadamente, só nesse espaço, aproximadamente umas 3 semanas, 4 semanas, a consumirmos dia após dia. Estou a falar isso aqui da maçaroca, né? E não no contexto de milho como tal, para farinha, mas sim a maçaroca. Aqui é para consumir a maçaroca fresca, fazer cozida ou assada. Mas é isso que está a acontecer aqui. Estamos a ter problemas no ataque das pragas. Então, qual é o conselho que vocês nos dão para que nós, pelo menos, possamos ultrapassar essa situação e o nosso milho possa ainda ter frutos ou produzir frutos? É possível observar aqui a maçaroca está aqui a sair. Em algum lado, normalmente, ainda, mas aqui nós temos. Está a sair. Se fosse aqui todo o canto, o que nós tivemos no ano passado, nós tivemos quase todo lado repleto de maçaroca, assim, até nessa época. Mas este ano está diferente. Está completamente diferente. O único lado onde a maçaroca está a sair é desse lado. É desse lado em que a produção, pelo menos, está a sair. Então, a situação é essa, pessoal. Nós estamos a enfrentar esses problemas na nossa produção. Estamos a enfrentar esse grave problema na nossa produção. E é uma situação triste. Mas nós podemos ver que se tudo estivesse como lá está, nós teríamos uma produção bem ótima aqui em casa. Este, como eu disse anteriormente, é um milharal que nós colocamos não com objetivos maiores, né? De ter uma superprodução, mas sim para apenas um consumo da maçaroca. É isso que acontece muitas das vezes aqui na África, principalmente aqui na província de Niassa, em Lixinga. As pessoas
as pessoas sempre em casa colocam o milho no pátio para depois ter uma pequena produção e consumir com as crianças. Acompanhar os outros grandes agricultores que quando chega na época estão na machamba e produzem em larga escala. Então é isso que está a acontecer aqui. É preciso vocês saberem que Moçambique é um país em que a sua base de subsistência ou base de produção é o milho. O milho é a única fonte de rendimento para a maior parte da população. Também assim pode ser acompanhada pelo feijão, a produção de feijão, mas a maior base de subsistência em Moçambique é o milho, que é a única fonte que todos os agricultores, sempre quando chega a época, eles vão. Por quê? Aqui existe na maior parte uma época em que muitas pessoas vão, na época chuvosa. A partir de novembro a dezembro, todo moçambicano, ou posso não generalizar, né? A maior parte dos moçambicanos, ou 80% aproximadamente, estima-se que é camponesa. Então, esta parte sempre dirige-se aos campos de cultivo, às machambas, ou como no Brasil têm dito, nas roças. Então, muitos sempre têm ido lá praticar a agricultura. Muitos quase, desde que vão lá a partir de novembro, outros vão lá, ficam até voltam depois de toda a produção. Mas esse ano nós tivemos um problema grave de chuva. A chuva caiu muito tarde. Praticamente começou, chuvescou um bocado no final de novembro, onde alguns colocaram, o milho morreu. Alguns continuaram ainda a limpar as machambas, a lavrar, foram colocar no final de dezembro, com as primeiras chuvas de dezembro, ocorreram em dezembro. Por isso que o milho até este é dessa forma que está aqui. Este é o milho colocado em dezembro. Aquele que está lá foi com a primeira chuva de novembro, também não foi tão assim. Naquela parte onde está mais desenvolvida, onde eu mostrei no vídeo, foi onde o milho conseguiu pelo menos ganhar contornos, desenvolveu, mas aqui tinha morrido. Então as pessoas colocaram, a maior parte, se formos já passar em grandes campos, aqui em Moçambique ou nas vizinhanças, nós vamos encontrar um milho com essa altura. Essa altura é que o milho está dessa forma, mas nem todos foram atacados pelas pragas. Então, as pessoas quando estiverem lá, voltando, quando as pessoas estão lá, eles passam toda a época a produzir. Só há grande problema que eu ainda continuo a sentir no peito. Há uma coisa que o governo ainda vem falhando. Eu já fiz vídeos sobre isso, que as coisas não têm sido nada agradáveis para os camponeses. É assim, em Moçambique existe a parte pobre, classe pobre, e uma parte menor, rica. Nessa divisão das classes sociais em Moçambique é tão triste, porque se forem a ver, os mais ricos só são todos aqueles ligados à política. Aqueles quando entram, alcançam o poder e dizem servir o povo, mas contrário a isso, eles só acabam explorando, não fazem nada que beneficie o povo. Assim estamos nessa época, aproximadamente a partir do mês de abril para maio, vai começar com a campanha do milho, onde já teremos o milho a ser retirado nas machambas em grande escala. Aqui, todo aquele que foi à machamba ou ao campo de cultivo produzir o milho, sai de lá com tanta ansiedade, porque o ano letivo arrancou e na qualidade do povo moçambicano é pobre e vive a partir do que ganha na agricultura. Tem que recolher esta produção e depois vender. Então o problema aqui está no tempo de venda dessa produção. Olha, aqui vende-se a um preço de oferta. O camponês capina para ofertar os comerciantes. Também os comerciantes não têm como, porque eles são sujeitos a algumas políticas ou algumas taxas. Eles compram a preço baixo ou ínfimo. Imaginem um saco, aproximadamente a 500 meticais, um saco de 3 latas. Que posteriormente este vai vender a um preço tão elevado, a 1.000, 1.500. E o camponês produz mesmo seus 100 sacos, vai vender 500 meticais.
quanto é que ele terá? Um preço bem baixo, aproximadamente 50 mil. Mas o que vai acontecer com esses 50 mil? Ele vai comprar materiais escolares, ter um valor para... Tem desejo de comprar sua viatura, que é a motorizada, e o dinheiro se vai. Agora vem já a época triste, a época de fome. Porque aqui o milho, quando aparece, ele pode ficar a reinar no mês de abril, maio, junho, julho. São épocas onde você pode comprar, se tem um valor, pode comprar o produto e armazenar. Mas o restante dos meses, o milho sobe de uma forma bem elevada. O que acontece? O saco que você comprava a 500 meticais, 3 latas, já você passa a comprar uma lata a 500 meticais. Só quem ganha é aquele que consegue guardar e esperar por um tempo. Mas agora, como é que os nossos irmãos, com uma produção de milho, onde eles dependem de tudo, vão guardar até esperar o tempo que o milho vai subir? Vai viver na base de o quê? Se tudo baseia-se na agricultura, onde ele vai ter seus rendimentos ou seus ganhos para depois suprir suas necessidades. Então, é isso que está a acontecer aqui em Moçambique. Os camponeses sempre vão continuar na posição onde estão. Trabalham para os outros. É isso que está a acontecer. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe aquele like, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com mais amigos. Era esta a realidade e também sobre a situação do nosso milho aqui no quintal. Então, foi esta e obrigado por teres acompanhado até o próximo vídeo.